Olá, pessoal. Boa tarde para vocês. Hoje nós vamos encerrar essa série de reflexões em torno do livro de Tiago. Ontem eu disse para vocês que Tiago ele tratou conjuntamente de dois assuntos muito sérios, o juramento e a oração. E que para ficar mais claro e ficar melhor para nós, não ficar um estudo assim muito longo, eu iria dividir. Ontem eu tratei somente a questão do juramento e hoje vamos tratar da questão da oração. É interessante que no texto que Tiago se refere a esses assuntos, que está no seu capítulo 5, versículos 13 a 15, Tiago faz 3 recomendações, fala em 3 assuntos muito importantes, referentes à oração. Ele faz 3 perguntas assim: está alguém entre vós sofrendo? Segunda pergunta: está alguém entre vós alegre? Terceira pergunta: está alguém entre vós doente? Tenho a impressão que todos nós vivemos essas 3 situações, porque são situações próprias, diárias, constantes na vida de todo e qualquer ser humano. Para essas 3 situações, Tiago recomenda a oração. Para as 3 situações: sofrimento, alegria e doença. Para cada uma dessas situações, Tiago dá uma pequena orientação. É o que nós vamos ver agora. Está alguém entre vós sofrendo? Vou ler para vocês. Ore por essa pessoa. Tiago diz que nós temos que orar por todas as pessoas que sofrem e, sobretudo, por todas as pessoas que sofrem por causa da sua fé em Jesus. Vejam bem, há pessoas que são submetidas a uma série de sofrimentos porque servem a Jesus. Elas sofrem na escola, elas sofrem em casa, elas são expulsas de casa. Mas Tiago se refere também às aflições da vida, aos infortúnios da vida, às perdas que nós sofremos, às provações. Então, esse sofrimento que Tiago fala engloba tudo, tudo que machuca, tudo que dói, tudo que nos faz chorar, tudo que nos deixa tristes. Então, para esse tipo de situação, Tiago 5,10 diz assim, vou ler para você. A oração, nesse caso, deve ser para a pessoa resistir e ter força para resistir com fidelidade a Deus. Não é uma oração qualquer, não é uma simples oração, não é uma oração repetitiva, não é uma oração casual. É uma oração em que se pede a Deus forças para se resistir a tudo com fidelidade. É interessante que Tiago poderia dizer que, nesse caso, se poderia pedir a Deus para tirar essas coisas da pessoa. Tira esse sofrimento, tira essa aflição, não. Mas não é isso que o Tiago diz. Tiago diz que devemos pedir para a pessoa ter força
para nós mesmos termos forças para suportarmos tudo isso com fidelidade ao Senhor. Depois, Tiago também pergunta assim: está alguém alegre? Gente, a alegria deve ser a marca do cristão. Em tudo o cristão deve mostrar alegria. Se houvesse assim, marca registrada do cristão, alegria. A oração aí já deve ser de louvor e de adoração. É um tipo diferente. Quando o crente está alegre, ele louva adorando. Ele louva, como é que eu posso dizer? Louvando. Ele ora louvando, ora adorando, ora agradecendo. É uma situação diferente da anterior. A situação anterior é mais difícil, porque não é pedir a Deus para tirar a situação que estamos vivendo, é pedir a Deus para dar força para resistir à situação. Na situação da alegria, não. A situação da alegria é para agradecer, é para louvar, é para glorificar a Deus a alegria pela qual estamos passando. Está alguém doente? Ore. E Tiago diz assim, porque somente a fé do justo pode curar a pessoa, somente a oração da fé pode restaurar. Não é qualquer oração, não é aquela oração que às vezes nós oramos que parece que é um ritual. As palavras são as mesmas. Se a pessoa está doente, repetimos as mesmas palavras. Se precisa de um emprego, repetimos a mesma palavra. Não. Aqui, Tiago se refere à doença mesmo. E a doença aqui, nesse caso de Tiago, tem dois sentidos. Tem o sentido da doença física e tem o sentido da doença espiritual. Tem os dois sentidos. Porque tem pessoas que têm as duas doenças. Aquela que ainda não foi salva por Jesus, ela tem a doença espiritual. Precisamos orar pela cura espiritual dela. E a que foi salva por Jesus, está acamada, tem a doença física, então temos que orar por ela. E a palavra de Deus diz que a salvação daquele que tem fé, a oração do que tem fé, curará o doente. É assim que devemos orar. Sofrendo, alegre, doente. Orando sempre. E Tiago conclui dando o exemplo de um profeta muito ousado, determinado, fervoroso, temente, obediente a Deus. Sua história está lá em 1 Reis. É o profeta Elias. Era um homem comum, igual a nós mesmos. Tinha paixões, tinha alegria, tinha doença, tinha sofrimento, como nós mesmos. Mas cria em Deus e colocava tudo nas mãos de Deus de uma maneira fora do comum. É assim que nós devemos fazer. A nossa oração deve ser feita conforme a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. E nós devemos nos dispor a estar dentro da vontade de Deus para termos a resposta da nossa oração. Que assim seja nas nossas vidas, queridos. E eu espero encontrar vocês amanhã. E espero encontrá-los também no meu canal Mestre Madeira no YouTube. Entre lá, assine, eu vou ficar muito feliz. Até amanhã.